Salve família, eu sou o Bruno, aqui da Coron Tattoo Machine. Hoje eu vim aqui para a gente dar uma continuidade nos nossos estudos técnicos em relação aos nossos equipamentos. E para a aula de hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é o professor Celso. Ele é um professor de eletrônica com 20 anos de formação e experiência. Ele é autor desse livro aqui, Fontes Chaveadas. Também é professor e proprietário de uma escola online de eletrônica, que é instrutivo. O link vai estar em algum lugar aqui dessa tela para você poder assistir também. Essa aula é muito importante para vocês entenderem como de fato funciona a fonte e seus parâmetros. Isso é importante para você entender o funcionamento da sua máquina e o que você está enxergando ali na fonte, ok? Então espero que vocês acompanhem esse vídeo, consigam entender, e bons estudos a todos aí. Olá, tudo bem? Sou o professor Celso, aqui da nossa Escola da Instrutiva, tenho formação em eletrônica e quero dizer para vocês que tenho um prazer e fui convidado aí pelo Bruno e pelo Fábio para fazer essas explicações para vocês poderem entender todas as questões de parâmetros, o que é tensão, o que é corrente, o que é frequência, o que é DUT, para vocês entenderem, para que vocês, quando for fazer os ajustes, estarem mais antenados aí nos parâmetros, o que é cada parâmetro que você está mexendo, o que está acontecendo e o que você realmente está fazendo, tá bom? Aqui nós temos um diagramazinho elétrico básico, onde nós temos o adaptador. O que é esse adaptador? Esse é aquele adaptador que é conectado na rede elétrica, que ele vai gerar uma tensão fixa de 19 volts. Saindo do nosso adaptador, nós vamos para a fonte, que é uma fonte ajustável. Essa fonte é onde você parametriza o ajuste de voltagem, uns chamam voltagem, que na verdade é a tensão elétrica. Eu vou explicar também o que é isso daí. Aqui nós temos o batedor, que nada mais é que uma chave que fica ligando, desligando e polarizando as bobinas, que está simbolizado aqui por L1 e L2 e o capacitor. Esse é o sistema que utiliza capacitor, formando um tanque LC. Então eu quero que você entenda toda a parte elétrica, como isso aqui funciona, para que você possa ter aí um bom aproveitamento da máquina. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o adaptador. Esse adaptador, se você analisar aqui, está de 100 a 240. O que é esse 100 a 240? Isso aqui é uma fonte que nós chamamos de fonte universal. Por que universal? Tendo em vista que você está com funcionamento de 100 volts até 240 volts, qualquer país que você utilizar essa fonte vai estar adaptada a funcionar entre 100 e 240. É o que nós chamamos de uma fonte universal. Ela vai gerar uma voltagem, aí você chama de voltagem, de 19 volts, e uma corrente de 2,3 amperes. Qual é a função dessa fonte? Essa aqui, esse primeiro bloquinho que eu fiz aqui do adaptador, é gerar exatamente a tensão fixa de 19 volts. Agora nós temos também a fonte, que é onde você faz todos os parâmetros de ajuste de tensão. Qual é a função dessa fonte? A função dessa fonte é ajustar tensão. É só isso que ele faz? Não. Ele ajusta a tensão e faz leitura de alguns parâmetros, como corrente, que eu vou explicar o que é. Faz também a leitura da frequência, eu vou explicar mecanicamente para você como que é. Faz leitura também do DUT. Hoje você vai de fato entender o que é o DUT, Tão famoso DUT, o que esse DUT faz, o que é esse DUT. Então vamos lá. Primeiro, o que é tensão elétrica, É uma grandeza fixa que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. É o que está escrito aqui, mas eu vou te explicar na íntegra o que é. Por exemplo, você tem uma bateria. Isso aqui é o símbolo de uma bateria. A bateria do meu carro é 12 volts, a bateria do meu carro é 24 volts. Então nós estamos falando de tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é uma força. É uma força que ela é aplicada em dois pontos, por isso que ela é uma diferença de potencial, ela precisa de dois pontos. Por exemplo, o que é essa força? Todo material no seu interior tem elétrons, Mas como é que eu vou movimentar esse elétrico? A movimentação dos elétricos dentro do material, por exemplo, se eu fizer circular a corrente elétrica dentro desse material aqui, eu teria corrente elétrica. Então, quando os elétrons estão se movimentando no interior desse componente aqui, que é o plástico, é difícil, mas é um componente que é um bom condutor, como cobre, etc. Quando os elétrons se movimentam aqui dentro, nós temos corrente elétrica, que é medida em ampere. Agora, como é que eu vou fazer a corrente elétrica circular aqui dentro, Para circular a corrente elétrica aqui, você precisa ter uma força aplicada, e os elétrons exigem muita força. E quando você tem uma força aplicada, que força é essa? Essa força aplicada para gerar movimento elétrico, para gerar corrente elétrica, é o que nós chamamos de tensão elétrica. Porque é um momento de tensão, é uma força que é aplicada que vai gerar um movimento. Então, como é que eu vou medir isso? A unidade de medida da tensão elétrica é o volts. Por isso que muita gente chama isso aqui de voltagem, É a voltagem, Voltagem porque vem de volts.
A tensão elétrica é o quê? É essa força necessária que você tem que aplicar. Vamos falar da bobina, vamos voltar aqui no circuitinho da bobina. Ó. Aqui nós temos as duas bobinas, tá aqui a L1, né? E tá aqui a L2, que na prática aqui, na máquina de bobina, é essas duas aqui que você tá vendo. Ó. Então aqui nós vamos entrar com uma tensão. Nós vamos aplicar uma diferença de potencial aqui. Então aquele cabinho que você liga aqui da tua fonte, você está aplicando o quê? Uma tensão elétrica. Para quê? Para aplicar uma força nos fios da bobina, para que nos fios da bobina tenha uma movimentação dos elétrons. E quando tem movimentação dos elétrons no fio, gera campo, e quando gera campo, ó, atrai a haste. Em princípio, bem baixo, estou sendo muito simplista na explicação, mas o que é? Vamos pensar, então, a força que eu aplico aqui para gerar corrente na bobina é a tensão elétrica, que é a voltagem. Detalhe, quanto maior a voltagem, maior vai ser a corrente. Quanto menor a voltagem, menor vai ser a corrente. Isso quer dizer o quê? Se você aplica uma tensão de 7 volts aqui nas bobinas, você vai ter uma corrente X. Se você aumentar para 8, a tua corrente aumenta. Se você aumentar para 9, a corrente é maior ainda. Então, a corrente é diretamente proporcional ao valor da tensão aplicada. Quanto mais tensão, mais corrente. Quanto mais corrente, mais fluxo. E quanto mais fluxo, maior é a força, o torque aplicado aqui na haste, ela vai se movimentar com mais forças. Vamos falar da corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que os elétrons que se movimentam aqui. Só que tem que ser de uma maneira ordenada. Por exemplo, aqui eu tenho a caneta, né? É plástico. Aqui tem elétron, tudo tem átomo, né? Então o que acontece? Se eu fizer fricção, eu vou aquecer. Esse aquecimento faz os elétrons movimentar. Só que um elétron vai para um sentido, outro elétron vai para o outro, e cada um vai, né, por causa do calor aplicado, cada um vai se movimentar. Mas é corrente elétrica? Não. Só vai ser corrente elétrica quando todos os elétrons se movimentam para um único sentido, com o objetivo de produzir algum tipo de trabalho. Que na bobina, o objetivo da corrente é gerar campo para fazer a atração do batedor, tá? A função dela é exatamente aplicar uma corrente no sentido ordenado que passa pelo fio da bobina, que gera um campo que o batedor vai fazer a movimentação. Em resumo, é isso aqui. Qual que é a unidade de medida da corrente elétrica? A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Por isso que é simbolizado pela letra A. Então é isso que nós temos. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Ponto final. Qual a unidade de medida? O ampere. Então quanto maior a corrente, maior a quantidade de ampere, mais elétrons está fluindo no fio, mais elétrons. Então, quando você está ajustando a corrente elétrica, você está ajustando a tensão e está vendo a corrente aumentar, você também está aumentando a força do nosso batedor, tá bom? Então, isso é corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? O movimento ordenado das cargas elétricas no interior do fio lá da bobina, né? Qual a unidade de medida dela? O ampere, simbolizado por qual letra? A. Se nós olharmos aqui na nossa fonte, então eu já expliquei o que é a voltagem, expliquei o que é a amperagem aqui, já expliquei também. Agora eu quero explicar para vocês o Hertz. Esse HZ aqui simboliza Hertz. Que coisa é esse tal de Hertz? Eu vou explicar para você agora o que é o Hertz, tá? Frequência. Então, estamos pensando na frequência. Frequência nada mais é o que? É o quanto aquilo acontece. Qual é a frequência daquilo? Quanto está acontecendo? Qual é a frequência de uma pessoa no ambiente? Qual é a frequência de tal acontecimento? Qual é a frequência da chuva? Qual é a frequência disso, daquilo? Tudo é quantas vezes esse fenômeno, esse ato físico ou químico acontece por um determinado tempo. Nós chamamos isso de frequência. Por exemplo, frequência é a quantidade que algo se repete em qual intervalo de tempo? Por segundo. Então, a unidade de medida da frequência é o Hertz. Então, o Hertz é representado pela letra Hz. Se nós vermos aqui na nossa fonte, nós vamos ver que tem o símbolo de Hz aqui. Então, aqui ele vai medir a frequência. Frequência do quê? Do que acontece? Nós vamos imaginar a frequência do nosso batedor aqui, ó. Ou seja, eu estou fazendo aqui, ó, a cada 1 segundo eu estou dando uma batida, ó. Então, qual é a minha frequência? 1 Hz. Se eu conseguir a cada 1 segundo fazer ele bater 2 vezes, qual é a minha frequência? 2 Hz. Se eu conseguir ele bater 3 vezes a cada segundo, qual é a minha frequência? 3 Hz. Isso quer dizer o quê? Que a frequência é a unidade medida por segundo. Ou seja, quantas vezes o batedor vai estar para cima e para baixo por segundo. Para cima e para baixo por segundo. Isso aqui é a
frequência. Então, se você ler lá no aparelhinho 110 Hz, quer dizer que esse rapazinho aqui bate 110 vezes por segundo? Verdade, exatamente isso. Ele está batendo aqui, ó, 110 vezes por segundo. Ele fica em cima, fica embaixo. Quando ele chega em cima, ele começa outro ciclo. Vai embaixo, termina, volta em cima, começa o terceiro. Vai embaixo, volta em cima, começa o quarto. Toda vez que ele chega em cima, ele começa um novo ciclo. Entendeu? Então a frequência é a quantidade que o batedor vai fazer esse movimento. Em cima, embaixo, volta para cima por segundos. Então essa frequência ela é medida em Hertz. Resumindo, quantidade que o batedor bate por segundo. Agora olha só que nós temos aqui, ó, é o nosso Dutch, que é esse rapazinho que tá Dutch. O que é o famoso Dutch? Uma coisa, na verdade o Dutch é algo muito simples, pessoal. O Dutch ele é medido em percentual, tem o valor porcento lá, mas percentual do quê? Quantos por cento do quê? Vou explicar para vocês. Ó. Lembra, vamos imaginar que nós temos a frequência do nosso batedor seja 100 Hz. 100 Hz, beleza. 100 Hz é porque acontece 100 vezes por 1 segundo. Né, como nós vimos, então o batedor vai fazer 100 vezes por segundo. O Dutch ele não olha para o 100, ele olha para um ciclo desse aí. A cada um ciclo ele vai dar o percentual, ou seja, eu não tenho em 1 segundo, eu não tenho 100 vezes, o Dutch vai olhar para um desses 100 aqui. Vamos pegar um desses 100, quanto dura? 1 sobre 100, ele custa 0,01 segundo, ou seja, a cada liga-desliga do nosso batedor, nós temos 10 milésimos de segundo. Agora vai entrar o Dutch só para você entender. Desses 10 milésimos de segundo, a pergunta que eu faço é o seguinte, ó. Esse movimento que eu vou mostrar para você aqui, ó, ele está em cima, né? Foi atraído pelo campo, foi para baixo, a mola puxou ele para cima de novo. Fez um ciclo. Veio para baixo, foi para cima, 2 ciclos. Veio para baixo, para cima, 3 ciclos. Cada movimento desse dura 10 milissegundos. A soma de estar em cima com o valor e o tempo que ele está embaixo. Então o Dutch vai dividir exatamente esses 10 milissegundos. Um percentual desses 10 mili, ele vai ficar um tempo em cima e um tempo ele vai ficar embaixo. Quantos por cento? Vamos dizer 0,63%. 0,63% é 6,3 milissegundos em cima, 3,7 milissegundos embaixo. Ou seja, desses 10 milissegundos, ele fica 63% do seu tempo em cima e fica 37% do seu tempo embaixo. Isso é Dutch. Dentro desse movimento que ele vai fazer, qual o percentual do tempo que ele fica em cima e qual o percentual do tempo que ele fica embaixo? O Dutch é exatamente isso. Ou seja, quando ele está em cima, ele está alimentando a bobina. É o tempo que ele está aplicando voltagem na bobina. Quando ele vai para baixo, ele está desligado, né? Aí o campo acaba, porque você desligou, e ele volta, a mola traz ele para cima. O Dutch é o quê? O tempo, o intervalo, a relação do tempo que ele fica em cima com o tempo que ele fica embaixo. Ou seja, o Dutch mede o percentual de tempo que fica alimentando, aplicando voltagem nas bobinas. Então, se você tem um Dutch de 63, é porque 63% do tempo ele fica alimentando a bobina e 37% do tempo ele fica com a bobina desligada. Se eu tenho um Dutch de 50%, quer dizer que 50% eu passo em cima alimentando a bobina, 50% do tempo eu fico embaixo com a bobina desligada. Aí quando o campo volta, ele rompe e volta de novo, alimenta a bobina, gera o campo, atraca o batedor, acaba a alimentação, porque você desligou a alimentação, acaba o campo, volta, alimenta de novo, e isso é um ciclo vicioso que não acaba nunca mais. Enquanto ficar alimentado aqui, esse sistema vai ficar funcionando. Beleza? Então, eu quero que você relacione tudo isso, então, o que é voltagem, que é a tensão, a amperagem, que é a corrente medida em ampere, a frequência, que é medida em hertz, e o Dutch, que é o percentual do quanto fica em cima e o quanto fica embaixo. Beleza? Da hora, família, espero que esse vídeo possa ter te ajudado, porque ele vai ser muito importante daqui para frente nos nossos próximos estudos. E para que você possa acompanhar todos esses conteúdos que está por vir, é muito importante ali que você se inscreva no canal, clique no sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com esse mano que tem umas dúvidas igual você e vamos estudar. Tamo junto, família. Obrigado!